Olá, muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, seja sobre você, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família. Eu sou a pastora Carmen Soares e eu quero compartilhar com você a palavra de Deus para fortalecimento da nossa fé santíssima, para que nós não venhamos esmorecer diante da realidade que nós estamos vivendo, diante do que o mundo está vivendo. Hoje nós estamos vendo as pessoas, a maior parte das pessoas, elas estão desnorteadas, elas estão sem referencial para suas vidas, e com isto elas têm perdido a motivação para viver. E nós vamos encontrar tudo isto. Nós vamos encontrar direção para a nossa vida, motivação para nós vivermos e vivermos uma vida vitoriosa, através da nossa fé no Deus vivo e através da nossa esperança depositada na palavra de Deus. No nosso último vídeo, nós falamos com você a respeito do reino de Deus. Nós lemos com você no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, na oração do Pai Nosso, a oração mais feita no mundo inteiro. Mas infelizmente, apesar da popularidade desta oração, muitas pessoas a faz sem ter um compromisso com Deus, faz apenas como se fosse um rito religioso e não como sendo uma ordem do Senhor, para que o conteúdo daquela oração seja o estilo da nossa vida de fé. E nós lemos nosso Senhor Jesus Cristo falando para nós, em Mateus capítulo 6, a partir do verso de número 7, Jesus está dizendo assim: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem eles que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peças. Portanto, vós orais ou orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Até aqui. Não adianta eu fazer esta oração e repeti-la por várias vezes, mas se eu não abrir o meu coração para a aceitação do domínio de Deus, da soberania de Deus na minha vida, eu vou estar comportando como um religioso, como Jesus fala aqui para os discípulos, que quando eles orassem, eles não deveriam fazer como fazia ou fazem os gentios. Os gentios são os povos não judeus e que ainda não eram crentes, porque ainda não havia iniciado o trabalho da igreja sobre a face da terra. E então Jesus falou para os discípulos, para eles não fazerem como estas pessoas, que oram para que as pessoas vejam a sua oração. E eles deveriam ter a preocupação de orar para que Deus, nosso Pai Celestial, estivesse vendo e ouvindo e vendo a sua oração, as suas palavras sinceras diante dele. Então, mas o que eu quero focar com você é a questão do reino, Venha a nós o teu reino, no verso de número 10. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o que nós temos percebido é exatamente uma dificuldade muito grande das pessoas receber o reino dos céus e aceitar as determinações de Deus. Nós bem sabemos que existe um reino nos céus. O João Batista, ele falou também sobre isso no capítulo 3 e no verso de número 2. Ele aqui chama nossa atenção porque ele fala de algo também necessário
para que nós sejamos participantes do reino de Deus. Ele, no capítulo 3 de Mateus, no verso de número 2, o João Batista, ele fala assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos. Então, o arrependimento, arrepender de quê? Arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros, dos nossos enganos. Às vezes a pessoa fala assim: não, mas eu faço tudo certo. Pois só de nós dizermos que não temos pecado, o João escreve na sua primeira carta. Só de nós abrirmos a nossa boca para dizer, para afirmar que nós não temos pecados, nós já estamos pecando. E além de nós estarmos pecando, nós estamos fazendo Deus de mentiroso. Porque Deus falou que todos pecaram, todos pecaram. Então, só de nós afirmarmos que nós não temos pecado, nós já estamos pecando. E nós já estamos tentando também denegrir a imagem de Deus. De que maneira? Fazê-lo mentiroso. Porque se ele falou que todos pecaram, agora eu, na minha presunção, eu digo que eu não pequei, que eu não tenho pecado, então eu estou querendo fazer Deus de mentiroso, estou querendo denegrir a imagem de Deus, desmerecer a palavra de Deus. E isto não é bom para mim. Aí eu estarei pecando em cima do meu próprio pecado. Então, quando João Batista falou arrependei-vos, arrependei-vos por quê? Porque a base do reino de Deus, que nós já citamos aqui para você, conforme nós lemos em Romanos capítulo 14, no verso 17. Porque o reino de Deus, ele não consiste em comida ou bebida, mas sim em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Este reino, a base dele são estas pilastras. E para nós participarmos, recebê-lo na nossa vida, é preciso que haja o quê? Arrependimento dos nossos pecados e confessá-los. Se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificará de todos os nossos pecados. Então, quando nós arrependemos e confessamos, nós só temos lucros. Nós só temos a ganhar diante de Deus. Então, o João falou que a base para a entrada neste reino de Deus, que é de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, é o arrependimento. É arrepender dos nossos pecados. Então Jesus falou para nós orarmos pedindo que venha o teu reino. E o que me leva a participar, a ter direito de participar desse reino, é exatamente o meu arrependimento, a minha aceitação, a minha fé no Senhor Jesus, que foi manifesta pela graça de Deus na minha vida. O Senhor Jesus também fala no capítulo 4, no verso 17, depois dele ter sido batizado por João, para cumprir assim a determinação de Deus. No capítulo 4 e no verso de número 17, depois dele vencer a tentação, depois dele voltar do deserto, revestido do poder de Deus, fortalecido pelo Senhor, ele fala assim, e diz, daí por diante, passou Jesus a pregar e dizer... Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos. Então a mesma mensagem que João havia pregado, agora Jesus, ele passou a pregar a mesma mensagem. Arrependei-vos. Arrependei-vos, por que arrependei-vos? Porque está próximo o reino dos céus. Então arrependei-vos. Era esta a exigência dele, para que as pessoas passassem a ser integrantes do reino dos céus, do reino de Deus. E Marcos também, no capítulo 1, no verso 14, no verso de número 15 também, nós lemos a mesma exigência do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós lemos também, escrito, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus.
dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, para eu entrar no reino de Deus, eu tenho que crer no Evangelho de Deus, na boa notícia de Deus de salvação, porque aprouve a Ele a salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. Então eu preciso me arrepender dos meus pecados. O João descreve que pecado é a transgressão da lei de Deus, mas a palavra de Deus vai muito mais além. Que pecado é qualquer ação do ser humano que fere o caráter de santidade de Deus. O pecado é qualquer ação minha ou sua que fere o caráter justo, santo do nosso Deus. Pecar é você errar o alvo, é eu errar o alvo, errar o caminho certo, que estava me levando para um destino certo, mas eu errei, eu saí daquele caminho, eu errei o alvo, e sabendo que eu estou errado, eu continuo. Aí o que eu tenho que fazer? Se eu quero chegar no destino certo, eu tenho que dar meia volta, eu tenho que fazer uma conversão, e eu tenho que voltar. Eu volto pelo mesmo caminho, só que na direção contrária. É a conversão, é a volta para o caminho certo. Então, para que nós sejamos participantes do reino de Deus, é preciso que haja essa disposição no nosso coração de nos arrependermos e aceitar as leis deste reino, aceitar as determinações deste reino. Nós não podemos esquecer que existe o reino de Deus, e o local do seu reinado é os céus. Mas o Deus que é rei, que tem esse reinado nos céus, ele fez o quê? Ele trouxe esse reinado até nós através de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso a palavra do Senhor diz para nós que nós fomos feitos embaixadores do reino de Deus. Então existe o reino de Deus, o reino que estás nos céus. Deus é o rei deste reino, mas ele trouxe até nós este reino, como até a terra, como se fosse uma embaixada do reino dele aqui na terra, e nós fomos constituídos como seus embaixadores, embaixatrizes, através de quê? Do arrependimento dos nossos pecados e as aceitações das leis deste reino, que veio até nós por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vimos que a base desse reino é revelada por Paulo como reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Sendo tão bom assim, sendo tão maravilhoso assim, por que as pessoas não se comprometem com o reino de Deus? Por que as pessoas não se entregam? Por que elas não se dão para esse reino? Sendo que eles só nos apresentam coisas boas, coisas que traz grande recompensas para as nossas vidas. Sabe, a palavra de Deus mostra para nós que muitas pessoas, elas não se comprometem com o reino de Deus, porque elas querem o quê? Elas querem viver um evangelho social, um evangelho para mostrar para as pessoas, um evangelho de boas obras para mostrar para as pessoas, o chamado evangelho barato. Barato por quê? Porque não, é um evangelho que não foca o sacrifício do Filho de Deus na cruz. Um evangelho que não leva as pessoas a tomar atitudes, a mudar de vida, a mudar o comportamento, a nascer de novo, como Jesus falou para o Nicodemos. O que importa mesmo é nascer de novo. Então, o problema é que as pessoas, o que elas querem para as suas vidas? Elas querem um evangelho social. Um evangelho que ela é bem aceita na sociedade, que ela seja bem vista na sociedade. Um evangelho artificial, um evangelho que não envolve sacrifício, que faz a pessoa esquecer do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. E ela também não quer fazer sacrifício para ser integrante deste reino.
Ela às vezes quer os benefícios do reino, mas ela não quer fazer sacrifício. E ela então começa a tratar a obra de Jesus Cristo como sendo uma obra não com a importância devida que ela tem. Não com o caráter que ela tem, que era o caráter de quê? De redimir. O caráter de fazer expiação pelos nossos pecados, assim como a lei de Moisés mandava matar os animais para oferecerem sacrifício pelo pecado. Matar o cordeiro, oferecerem sacrifício pelo pecado. Então era algo comprometedor, porque a pessoa não morria, mas o cordeiro morria. O cordeiro tinha que morrer, tinha que fazer derramamento de sangue, porque como está escrito na carta aos Hebreus, sem derramamentos de sangue não há perdão para os pecados. Então muitas pessoas, elas não querem esse compromisso. Jesus, ele veio, ele derramou o seu sangue, fez um único sacrifício para que não seja necessário morrer mais nenhum cordeiro pelos nossos pecados, porque ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É preciso que nós tenhamos em nossos corações isto, que sem Jesus Cristo nós não temos acesso ao reino de Deus. Sem submeter ao que ele fez por nós, sem submeter ao senhorio dele, nós não temos acesso ao reino de Deus, porque o reino foi entregue a ele. Ele diz para nós em Mateus capítulo 28, é-me dado todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Em Apocalipse também capítulo 1, também ele diz para nós que ele, o Senhor Jesus, ele que é o Senhor, o Rei das Nações, o Todo-Poderoso, ele que é o mesmo, ele que é o que era, o que é, o que há de vir, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele que com seu sangue nos comprou e nos fez reino e sacerdote para o seu Deus e Pai. Então, sem aceitação do derramamento do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não tem como ser integrante do reino de Deus. Mesmo que eu faça a oração do Pai Nosso 10 vezes por dia, mas se eu não me comprometer com o sacrifício de Jesus Cristo, se eu não recebê-lo como Senhor e Salvador da minha vida, eu vou ser uma pessoa religiosa, mas eu não vou ser uma pessoa integrante do reino de Deus, porque o reino de Deus, ele precisa ser aceito desta maneira, com arrependimento e com a aceitação de que o que Jesus Cristo fez foi exatamente para nos dar o direito de entrar lá, de chegar diante dele, como escreveu o autor da carta aos Hebreus, que nós podemos ter acesso até Deus pelo novo e vivo caminho que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então muitas pessoas, elas não comprometem com o Senhor. Elas acabam querendo viver apenas aquele evangelho barato, aquele evangelho artificial, social, para mostrar para os outros. Um evangelho sem compromisso. Você viu que João Batista pregou para o povo: arrependei-vos porque é chegado, porque está próximo o reino dos céus. Depois chega Jesus dizendo: arrependei-vos porque é chegado até vós o reino dos céus. Ele fala na oração: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim como ela é feita no céu. Seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como a tua vontade é feita nos céus. Assim como a população dos céus obedece a Deus, faz a vontade de Deus, também é o que nós precisamos fazer para que nós sejamos integrantes do reino de Deus. Quando Jesus veio dar a sua vida por nós, foi exatamente para isso. Quando o ladrão da cruz falou para ele: lembra-te de mim quando tu vieres no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus? Ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Ele teve que reconhecer que Jesus é rei e que ele tem um reino e que ele queria entrar neste reino. E para ele entrar neste reino, então ele disse para Jesus: lembra-te de mim quando tu vieres no teu reino. E ele recebeu a recompensa na mesma hora, porque Jesus respondeu para ele: hoje tu estarás comigo no paraíso. Então existe um reino, é real, não é pregação de pastores querendo levar pessoas para a igreja ou exercer influência religiosa sobre os moradores da terra. Não, isto é algo que veio dos céus para a nossa vida, para nos levar de novo a ter comunhão com Deus. Porque muitas pessoas não
não aceitam as ordens do reino de Deus, não aceitam exatamente por isso, porque o evangelho que elas creem é apenas um evangelho social, é um evangelho de obras, é um evangelho de coisas materiais, é um evangelho que muitas vezes ela crê só para resolver os seus problemas pessoais, ou os seus problemas materiais, ou as dúvidas que ela traz na sua alma, ou para ela se sentir bem, mais confortável espiritualmente, mas não é esta a proposta do reino. A proposta do reino é arrepender e nascer de novo. É isto que nós precisamos compreender. Muitas pessoas, o que é que elas fazem? Elas querem viver o que eu disse para você, um evangelho social que pode ser mostrado pelas obras, que pode ser visto pelas pessoas, e elas podem ser condecoradas por isto, mas não é este o evangelho. Isso não pode acontecer para quem quer entrar no reino de Deus. Este não é o evangelho do reino de Deus. Este não é o evangelho de Deus. Este é o evangelho do homem, criado para poder satisfazer o ego humano. Agora, o evangelho do reino, o evangelho de Deus, é aquele que traz exatamente o quê? Justiça. Então, a pessoa, quando ela aceita o reino de Deus, ela precisa praticar justiça. Nós lemos em Romanos capítulo 6, que outrora nós oferecíamos os nossos corpos para o quê? Para o pecado, para a prática das coisas injustas. E qual foi o resultado que nós colhemos disto? Nós colhemos coisas das quais nós nos envergonhamos delas agora. Aí Paulo fala, por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se a pessoa quer ser integrante do reino de Deus, ela precisa lembrar disso, que ela precisa aceitar que ela é pecadora, que ela precisa se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos e acreditar que o sacrifício que Jesus Cristo fez foi exatamente para que nós tivéssemos direito de ser participante deste reino, do reino do Deus Todo-Poderoso. E quando nós aceitamos, aí nós praticamos a justiça de Deus. Aí nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós passamos da morte para a vida, passamos a viver uma nova condição, uma nova qualidade de vida em que sobre nós não pesa mais nenhuma condenação, por causa da nossa fé naquilo que Jesus Cristo fez por nós. Muitas pessoas que estão dentro das igrejas, elas creem apenas neste evangelho social. E quando elas são chamadas para assumir um compromisso de verdade, de fato, de ser integrante do reino de Deus, muitas delas simplesmente abandonam a igreja. Muitas delas simplesmente vão para outro lugar, procura uma outra igreja em que elas não serão cobradas a ter atitudes que correspondem à vida de integrantes do reino de Deus. E nós precisamos tomar cuidado, porque nós estamos presenciando o tempo do fim. Nós estamos vendo isto aí diante dos nossos olhos. Então não dá para nós brincarmos com a nossa fé. Não darmos para nós brincarmos de crentes ou viver uma vida cristã, assim, que podemos dizer razoável, que agrada as pessoas que estão em nossa volta. Então nós podemos até viver uma vida razoável diante da igreja, diante da sociedade. Mas diante de Deus, a vida tem que ser nova vida, nova vida, nova consciência, mente de Cristo, ter mente de Cristo e ter compromisso com Deus. Que nós pensemos sobre isto, que você pense sobre isso, que nós pensemos sobre isso. Qual é o evangelho que nós temos crido? É o evangelho social, só dos bens materiais, que nos leva a fazer algumas obras para a sociedade ver? Ou é o evangelho do reino de Deus, ou nós temos dito para Deus, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. De fato, quero fazer a tua vontade, Senhor. Não quero fazer essa oração só da boca para fora, mas quero fazê-la de verdade, quero vivenciar isto, quero viver isto, quero praticar isto, porque eu preciso disto, porque é a única maneira de eu sentir bem na vida, de eu sentir paz no meu coração, de eu sentir alegria do Senhor, é eu aceitar as leis do teu reino do jeito que o Senhor as determinou. Precisamos pensar sobre isto, é para o nosso bem. Quero agora orar com você. Senhor nosso Deus e nosso bondoso Pai, louvado seja o teu nome, pela obra maravilhosa que o Senhor Jesus Cristo fez por nós.
dando a sua vida pelo resgate da nossa vida, morrendo em nosso lugar para que nós pudéssemos ser livres da condenação eterna e nos dando o Espírito Santo para nos ajudar a compreender qual que é a boa e perfeita, agradável vontade do Senhor para a nossa vida. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, para que nós não venhamos nos enganar, para que nós não venhamos nos tornar religiosos neste mundo que jaz no maligno, vivendo um evangelho falso, um evangelho mentiroso, um evangelho artificial, um evangelho apenas para satisfazer as pessoas. E que nós venhamos nos ocupar, sim, ocupar o nosso tempo e o nosso coração em viver as verdades do teu reino, em viver a justiça do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a entender que é preciso cumprir toda a determinação do Senhor, é preciso seguir toda a justiça do Senhor, para que assim, meu Pai, nós alcancemos no Senhor, meu Deus, a alegria que o Senhor Jesus Cristo trouxe para nós. Abençoa, meu Deus, que nenhum, meu Pai, venha gastar o seu tempo precioso vivendo, meu Deus, uma vida religiosa, mas que todos venham gastar as suas vidas vivendo a plenitude do teu poder, da tua graça e da tua misericórdia. Repreende Satanás com todo o engano religioso, com todas as mentiras, com todas as artimanhas que tem tentado tirar as pessoas do caminho do Senhor, levá-las a apostatar, a abandonar a fé, levar a se revoltar contra o Senhor, meu Deus, se tornando inimigas do Senhor. Repreende Satanás com toda essa ação maldita em nome do Senhor Jesus. E ajuda, meu Deus, que cada um creia, que cada um receba do Senhor, meu Deus, receba graça e sabedoria, e sejam revestidos no poder do Senhor e prossiga, meu Deus, como membros do teu reino, como integrantes do teu reino, como membros do corpo de Cristo, como pessoas, meu Deus, que o destino não é condenação, mas é a vida eterna. Nós te pedimos isso para a tua glória. Nós pedimos isto, ó Deus, para o teu louvor. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa caminhada. Ajuda-nos que nós continuemos na fé. Em nome do nosso Senhor Jesus. Nós pedimos isto crendo e nós te agradecemos pela tua bondade revelada na nossa vida, através do nosso Senhor Jesus. Nós te agradecemos dando ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e sempre. Amém. Muito bem. Que Deus, nosso bondoso Pai, abençoe a sua vida. Que Ele conceda os desejos do seu coração. E que você não se esqueça, tá? De alinhar o seu coração ao coração de Deus. Muitas vezes, os desejos do nosso coração não são realizados. Porque nós esquecemos deste detalhe. Que como integrantes do reino de Deus, nós precisamos alinhar os desejos do nosso coração aos propósitos de Deus para a nossa vida. Então, que você faça isto, que você alinhe os desejos do seu coração, os propósitos do seu coração ao desejo do coração de Deus para a sua vida. Porque fazendo assim, você pode ter certeza que você vai viver a plenitude da graça, da misericórdia, do poder e do amor de Deus na sua vida. E nós precisamos estar agradecidos, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Seja agradecida, seja agradecido a Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E Ele há de ser conosco até o fim, como Jesus falou: eu não os deixarei, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Que Deus abençoe a sua vida, que você não esmoreça, que você seja forte como Josué. Não olhe nem para a esquerda e nem para a direita. Olhe unicamente para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí você vai alcançar o que a sua alma tem buscado no Deus Todo-Poderoso, que tem infinitamente mais além do que nós estamos esperando, do que nós estamos pedindo, que nós estamos desejando, que nós estamos imaginando. Ele tem muito mais para nos dar. Que Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo encontro. Fique na graça e na paz do Senhor. E eu peço para você, se essas mensagens que você tem visto no nosso canal têm sido bênçãos para a sua vida,
compartilhe com outras pessoas, para que elas também sejam abençoadas e Deus seja glorificado na vida delas. Eu, pastora Carmen Soares, agradeço você e que você seja forte e inabalável sempre, sempre. E vencendo o dia mal, permaneça inabalável, porque terá outros dias para você viver e manifestar a glória de Deus. Um grande abraço, Deus abençoe você, fique na graça e na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro.